Tem uma terceira pergunta, que é o caso do Naim, que eu não entendi, Jefferson. Que o ouvinte perguntou, até reforçou aqui a pergunta, que o Naim tá rolando pelas informações aqui em Campos, que ele tá para ir pro seu partido, se eu não me engano, e que haveria aí uma divergência entre vocês, que você não estaria muito satisfeito em relação à ida dele partido. Isso é verdade ou é boato? Olha, eu não tive qualquer conversa com o Naim a respeito de partido, né? Eu tenho pelo Naim um respeito muito grande. E tem até uma consideração no período, né? Diferente até do que o Saulo colocou na Folha da Manhã. Talvez seja a nota do Saulo. Isso, Saulo, por aí. Quem sabe, quem faz uma análise do discurso da coluna do Saulo, sabe que o Saulo não gosta do deputado Roberto Henrique. Ele sempre se aproveita de um... E eu nunca reclamo de jornalista, nunca sou de tirar satisfação, nunca tirei satisfação com ele, até porque acho que eu não posso levar muito a sério o que Saulo fala, porque o Saulo sempre teve patrão, correto? A pena dele e o teclado sempre tiveram alugado a alguém. Correto? Ele teve alugado a Sérgio Mendes, depois teve alugado ao Mocaibe, agora a Esterra teve alugado ao Garotinho, então eu não posso levar a sério, né? E o Saulo tem uma antipatia por mim, porque quando eu fui prefeito, eu o demiti enquanto assessor que ele era da Secretaria de Comunicação e lá não ia trabalhar. Você não encontra um registro lá, alguém que, se colocar ele dentro da Secretaria de Comunicação à época, que ele esteja ali, estivesse ali cumprindo o seu dever. Então eu comparo o Saulo. Saulo é o doutor Maurício Costa da imprensa. Entendeu como? Lamentavelmente, eu falo isso com tristeza, correto? Então, veja bem, o Saulo colocou, eu dei uma entrevista no Plena TV, onde eu disse o seguinte, que algumas pessoas falam assim, que o Roberto Henrique traiu o Garotinho, eu sempre digo o seguinte, olha, veja bem, Garotinho chegou aqui, eu era prefeito de Campos à época, eu estava 11 anos afastado do Garotinho, 11 anos afastado, ele, ali naquele momento, eu era o candidato natural a prefeito, eu não pude ser candidato porque eu adoeci do coração, tive que fazer 2 intervenções cirúrgicas, colocar 2 estentes, fui proibido de ser candidato pelos meus médicos. Aí, na ocasião, eu apoiei a prefeita Rosinha. Quem andou do lado da prefeita Rosinha foi o Roberto Henrique, nas caravanas, nas caminhadas, mesmo muitas vezes sem poder, tomando um coquetel para não deixar o coração entupir, adiando a minha cirurgia para poder ajudar na campanha. Quem retirou o nome de Rosinha Garotinho para Rosinha fui eu, que eu falei, Garotinho, você está com muita rejeição. Você tem que ficar um pouco na encolha, porque a sua imagem prejudica a campanha da Rosinha. Entendeu? Você não viu o Garotinho em passeata, você não viu o Garotinho nos comícios. Quem ia para a televisão fazer a defesa da candidatura era eu, porque se tratava de uma ex-governadora. Eu não tinha como apoiar Arnaldo, correto? Arnaldo não tinha me ajudado a enquadrar Mocaibe. Entendeu? Então eu estava ali numa situação em que eu tinha que me posicionar, porém, entre Arnaldo e Rosinha, eu fiz a opção por Rosinha por se tratar de uma ex-governadora. Mas a mesma independência que eu tive com o Arnaldo, a mesma independência que eu tive com o Mocaibe, eu pude dizer à prefeita Rosinha. O que gerou uma certa antipatia do Garotinho comigo, na época. Eu falei, prefeita, a senhora foi eleita para mudar e não está mudando. Cuidado que a senhora vai ser o Mocaibe 2. Disse isso para ela. Entendeu? Aí, o que acontece? O Garotinho tinha, como eu tinha apoiado a Rosinha, né, e acho que naquele momento o meu apoio, né, e o apoio da população foi muito importante para ela se eleger, né, não tenho aqui a pretensão de querer ser dono do voto da população, mas naquele momento eu estava muito bem avaliado, não é isso? E o meu apoio foi importante e foi estratégico. Aí tinha um combinado agora eu não posso ser candidato agora, quando eu for deputado, vocês me apoiam. E falei, 2 candidatos só. Quando chegou na hora, Garotinho lançou Clarissa, que não era candidata. Quando chegou na hora, Garotinho lançou Pudim, que era candidato a deputado federal, virou estadual. Lançou Davi, lançou aqui dentro Adroaldo, trouxe Edno Fonseca, Vieira Reis, etc. e tal. Então, numa tática que ele já tinha sempre feito essa tática para lançar muita gente, para não eleger ninguém. Eu disse para ele, comigo não. Aí o que eu fiz? Eu
fui contundente naquela ocasião e comecei a falar, já antes do final da campanha, eu dizer contra as invasões, encontra esse registro da imprensa disso, as invasões davinianas, adroaldinas, claricianas, pudinianas e etc e tal, correto? E denunciando que aquela estratégia não elegeria ninguém, como quase não se elegeu ninguém. Entendeu? Por muito pouco eu também não seria eleito, por causa dessa ação divisionista. Então eu fui contundente, como sempre fui, e independente. Então, garotinho, Rosinha fez caminhada com pudim de casa em casa, não fez comigo, correto? Sendo que o trato dela era comigo. Depois, garotinho, né, na Praça São Salvador, no comício com o Peregrino. Tá aí, a população sabe disso. E vai lá no Total, lá daquele menino que tem aquela empresa Total Vídeo, peça, Juarez, peça a gravação. Vocês vão ver, garotinho dizendo na Praça São Salvador, comigo no palanque, se eu tivesse 2 votos, eu daria 1 para a Clarissa, como eu vou dar, que é minha filha, e daria o 2º voto para o Geraldo Pudim. Depois, abra as contas. Eu estou franqueando aqui, entre no Tribunal Superior Eleitoral, olhe a minha prestação de contas e olhe a prestação de contas de Clarissa, do Garotinho e do Pudim. Você vai encontrar ali doação para o Roberto Henriques do partido, 0. Uma doação só para o Pudim do partido, do Diretório Regional, 1.050.000. 1.050.000, correto? Do Diretório. Aqui do Diretório Municipal, doações para Pudim e para Garotinho. Agora, pasme, não caiam para trás. Aquelas placas que tinha assim, a foto minha e de Garotinho, entra na minha campanha, da prestação de conta da minha campanha, e entra na prestação de conta da campanha do Garotinho. Eu que faço a doação das placas para Garotinho. Eu não. O Instituto Financeiro da minha campanha é que faz a doação. Deputado, então, são 9h06, eu estou muito atrasado, eu realmente preciso encerrar. Só uma coisa que faltou só responder. Existe uma ida do Nelson Naim para o seu partido? Aí deixa eu só, porque eu para responder isso, eu teria que dar toda essa volta, né? Por isso que eu estou sendo longo nisso aí. Então, veja bem, há uma certa cultura aqui. Roberto Henrique traíra. Primeiro que eu nunca fui traíra. Quem me conhece, veja bem, eu sempre sou um homem de posições claras. Eu estou sempre numa posição de serviço. Agora, eu não alugo o mandato que o povo me deu. Eu nunca aluguei função que o povo me deu. Eu sempre procurei. O meu primeiro compromisso é com a minha consciência e com a população. Eu não alugo o mandato meu. Quem é Garotinho para alugar mandato meu? Correto? Meu mandato está comprometido com as causas do povo de Campos e da região, alto lá. Aí, o Saulo, por essa antipatia comigo e por ele servir muito a Garotinho, né, ele colocou uma matéria que eu, pelo menos, como eu disse, que Garotinho não tinha me ajudado, e não me ajudou mesmo, eu tenho provas, ele usando, eu não citei Naim em nenhum contexto nessa entrevista, em nenhum momento, mas ele pegou aquilo ali para historicizar uma opinião covarde na coluna, porque o jornalista, quando faz matéria, é uma coisa, ele ouve os dois lados, mas é muito cômodo o seu Saulo Peçanha ficar na coluna dele, fazendo jornalismo de extorsão. Correto? É muito cômodo. Agride as pessoas e não pergunta. Me entrevista, Saulo. Me entrevista, tenha coragem, venha me entrevistar. Correto? Aí, o que acontece? Ele disse que eu não cito o Naim, que eu deveria ser grato ao Naim, que Naim foi o carro-chefe da minha campanha. Não houve isso. Correto? O Naim, ele foi um magistrado. É isso que eu sou muito grato a ele. Ele é uma pessoa que ele não agiu como Garotinho, com protecionismo para Clarice e para o Pudim. O Naim agiu com justiça, como prefeito, como magistrado, não privilegiando Pudim, nem privilegiando Roberto Henriques, nem privilegiando A, nem privilegiando B. Esse é o mérito dele. E algumas pessoas ligadas a Naim me apoiaram. Mas você vê, a mãe do genro de Naim, que é a Joilza, apoiou, foi Pudim, não me apoiou. Então eu sou muito grato a Naim, por essa postura
dele, mas não foi, ninguém viu Naim saindo para a rua para fazer campanha para mim. Ele fez, sim, participou de 2 reuniões comigo, como participou de reuniões de Clarissa, como participou de reunião. Eu já estourei o tempo, já estourei muito. Agora, eu vou agradecer a sua participação, dizer que o espaço está aberto, chega mais cedo, que aí a gente consegue tocar com mais a nossa conversa mais tempo. Eu sei, mas porque eu quero assim, me desculpar, né? Porque às vezes parece que eu estou sendo aqui invadindo o seu espaço, porque foram 3 perguntas longas. Não, cheia de perguntas. Mas não tenho nada contra Naim. Naim é uma boa figura, tenho todo o respeito por ele, mas talvez a polêmica, Jefferson, foi em cima dessa nota maldosa que o Saulo deu. Agora, eu aproveito aqui para deixar o espaço aberto para o nosso colega jornalista Saulo Peçanha. Claro. Se ele quiser utilizar o espaço para fazer qualquer tipo de esclarecimento, inclusive, puder nos passar qualquer esclarecimento, nós estamos abertos aqui à participação dele. Se quiser convidar ele junto comigo também, estou dentro. E também deixar o espaço aberto para aquelas pessoas que foram citadas pelo deputado Roberto Henrique, se queiram utilizar nosso espaço para poder fazer os esclarecimentos. Deputado, muito obrigado e tenha um bom dia de trabalho lá na Assembleia, que hoje é dia de votação. Eu quero agradecer a você e dizer que muito mais importante do que as fofocas rotineiras da política baixa que se pratica, lamentavelmente, em Campos dos Goytacazes, muito mais importante são aquilo que são verdadeiramente as nossas funções, tanto de prefeitos, de deputados, de vereadores. E lamento aqui a gente ter abordado coisas que, mas a população também carente de resposta, faz parte do espaço, mas o mais importante é a nossa ação de parlamentar, é a ação de quem é prefeito, a ação de quem é governador. Um abraço, fiquem com Deus e muito obrigado.